Alô, meus amigos, estamos no ar com mais um Ponto Fora da Curva podcast. Toda vez que eu vou gravar um episódio, eu crio uma abertura diferente. A matemática nunca tá fechando. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos falar um pouco sobre automação, tá? Para falar de automação, trouxe um cara, um expert, um homem nato, Davi Nunes. Ó, só para falar um pouquinho aqui, só em falar no currículo dele já é uma automação que precisa, tá? Porque, meu irmão, o negócio aqui é top. Vamos lá. Formado, possui formação técnica em mecatrônica, né, pelo Senai, Serviço de Aprendizado Nacional, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal, graduação em Engenharia de Controle e Automação, por isso da expertise do cara, especialista em MBA em Gerência de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, mestrado em Engenharia Elétrica, meu irmão, é muita coisa. Foi professor na universidade, na Unifor, não foi, Davi? Davi, cara, obrigado por ter vindo. Te agradeço de coração aí o convite, ter aceitado o convite. Desculpa, não. E, cara, queria muito aí pra saber aí como é que é esse mundo da automação. Quando a gente fala de automação, automação é um negócio bem mais complexo do que só o nome automação, né? Então, envolve 4.0, envolve sensoriamento, a comunicação de máquinas, uma série de fatores onde a turma da indústria está aí no dia a dia. Existem algumas indústrias que elas são mais específicas, né? Tem um nível maior de automação, como existem umas que tem um nível menor de automação. Cara, fica à vontade, te agradeço mais uma vez por ter aceitado o convite. Quem é o Davi exatamente? Eu falei aqui uma prévia, mas o pessoal precisa saber aí que está nos assistindo, saber quem é realmente o Davi Nunes. É referência. Já é indicação de outros, inclusive o próprio Eduardo que esteve aqui com a gente no episódio passado, em um dos episódios, colocou você como referência à automação. Mais uma vez, obrigadão, meu brother, e mande bronca. Renato, eu que agradeço o convite, cara. Fico muito honrado estar nesse ambiente que para mim é novo, né? Eu não tenho esse costume de estar nas redes sociais, nem na internet, né? Falando e tudo. Agradeço pelas palavras. Eu sou apenas um cara que tenta, né, fazer um trabalho bacana, atender às expectativas. O Davi, cara, eu sou o filho mais velho, tenho 2 irmãos, né? Hoje eu sou padrinho de um casal, né? A Marina, de 2 anos, e o João, que nasceu ontem. Então, eita, hoje é dia de comemoração. Exatamente. Ainda tô nesse clima aí de comemoração. E atuo na área de automação desde que eu comecei, né, a minha graduação há mais de 20 anos atrás, né, que eu entrei na faculdade. Já começou por uma virada que deu na minha vida, porque até no colégio, que chamava ensino médio, né? Eu era um aluno que estava mais voltado para a área de saúde, né? Pensando em fazer medicina, estudava, era aluno de Olimpíada de Biologia, né? Que eu era mais voltado. Mas sempre tive essa parte de curiosidade de montagem, de como as coisas funcionam, como bem radical, prazer, mas né? foi bem radical essa mudança, então. Foi, né, mas cara? foi Um clique, o que foi isso? Foi um episódio que aconteceu, eu estava até numa aula de biologia específica de Olimpíada, e aí do meu lado estava sentado uma moça que eu não conhecia, não era da turma, né? Aí eu conversei com ela um pouco no intervalo, e aí ela falou que era a esposa do professor, na verdade. Olha. E estava acompanhando ele porque estava grávida, então estava próximo, né, podia ter alguma emergência e ele acompanhava, então ele rodava plantão e tudo e também dava aula. E aí eu pensei, cara, acho que não vai ser, não é muito bem isso aí que eu tava buscando, não. Mas aí tomei a decisão de mudar para área de exatas, né? Também, assim, vendo depois que passou tudo, também virei noite do mesmo jeito e fábrica... Perde o sono do dia, cara. Fábrica não perde isso, não, o sono, perde os cabelos, perde tudo, né? Então... Fábrica é nível hard, não tem o cara... eu vou procurar uma área melhor. Entrou no mundo da indústria, já sabe que... mas hoje eu sou... assim, eu tenho prazer no trabalho, né? Eu acho que isso...
é um fator, uma condição que faz com que a pessoa se estimule a sempre estar apresentando um bom trabalho, tá se dedicando, tá estudando. Eu nunca parei de estudar. Sempre você pode aprender coisas novas, Sim. principalmente nessa área de tecnologia, que é muita novidade. O Escalável desenvolvimento, sempre, né? as descobertas. Então, voltando lá para o começo, eu fiz essa troca, entrei num curso na primeira turma, não existia o curso, então a gente era meio, né, experimental ali, cobaia, e foi muito bacana, tanto na graduação quanto no técnico, eu fiz em paralelo, né, um curso técnico. Também acho que foi uma das primeiras turmas, se não me engano, a segunda ou a terceira turma. Então, era uma turma bem heterogênea, né? Tinha a galera que estava ali na idade de vestibular e tinha a galera que já tinha família, já tinha cargos de gestão, então estavam buscando um reposicionamento, alguma coisa diferente. Então, foi bem bacana porque trocava muita experiência. O cara que já tinha uma vivência e estava em busca de melhorar cada vez mais o seu currículo e conhecimento. Sim. E o cara que está chegando ali realmente através de um vestibular e querendo conhecer, saber se realmente era aquilo que o cara quer, né? E essa troca com os colegas, né, que tinham mais experiência, que passavam mais essa tranquilidade e acelerava inclusive o nosso aprendizado, porque, por exemplo, no curso técnico que era mecatrônica, então abordava disciplinas de mecânica, de eletrônica, de informática, né? Então, aí tinha um colega que já era técnico em mecânica de uma indústria têxtil, e aí ele já dominava, já trazia qual era a experiência que ele tinha, aí já ajudava o colega que já era eletricista e já não tinha muita vivência com a mecânica, cara, realmente olhando por acelerava muito o aprendizado. Realmente estou olhando por esse ângulo, estimula e não desestimula, né? Porque assim, o moleque tá indo, quando ele chega a um certo ponto, ele vê, pô, será que é isso mesmo que eu quero? Eu não estou vivenciando nada, não estou vendo nada, né? Não tenho como eu me cobrar e nem cobrar. Uhum. Aí eu acho que isso gera algumas desistência. Mas se você tiver realmente já ali do lado de um cara que já está vivenciando, já vivencia, trabalha na área, e tu troca aquela figurinha, eu acho que ali o cara, pô, realmente é isso aí. Acho que é isso que eu quero. Realmente aqui na faculdade, na universidade, sei lá, na instituição que o cara quiser tá fazendo lá o bacharelado dele, né? O desenvolvimento. Mas faz sentido, realmente. E para mim foi uma decisão acertada porque eu entrei no curso técnico no início da graduação. Como o curso técnico ele é mais prático, né? Ele era profissionalizante. Palpável Na segunda mesmo, né? metade da graduação, eu já ganhei tempo porque quando tinha disciplina com prática, com laboratório, eu já dominava Exatamente. o que era a base que a gente via no técnico, né? E ganhava Já era um upgrade, né? o conhecimento de aplicar o que a gente estava vendo na teoria, né? Na experiência lá na prática, enfim. Então eu já tinha essa habilidade de manusear os equipamentos, as ferramentas, porque eu já tinha adquirido isso no técnico. Então facilitou, inclusive, o final da graduação. Legal. A mecatrônica é bom que ela pega de tudo, né? Pega um pouco da hidráulica, pega um pouco da pneumática, pega um pouco da elétrica, pega um pouco da mecânica. E permite que cada aluno desenvolva até os gostos pessoais. Porque na turma, você vê que tem colegas que se destacam na área de mecânica, tem colegas que se destacam na área de programação. Verdade. Né? E às vezes, como o mercado ele também abre essas possibilidades, eles tomam rumos diferentes. Então tem colegas que vão, eu tenho mais habilidade com programação do que com fabricação de peças. Aí ele migra, né? Migra. E se aprofunda, se especializa, né? Por exemplo, tem colegas que na faculdade tinham muita habilidade com programação e hoje já estão com blockchain, que foi uma tecnologia que surgiu depois que a gente estudou, entendeu? O negócio das criptomoedas, né? Também. Que usa o blockchain. Segundo eles, é muito seguro, né? Segundo eles, eu dou minhas pesquisadas também, eu gosto bastante da tecnologia. Bacana. Cara, mas é isso aí mesmo. A medicina, assim, por exemplo, tu tivesse escolhido a medicina, tu vai entender que, ao menos que o cara queira ser um clínico geral, mas ele vai ver que é tudo por área. É. Né? O odontologista, sei lá,
Talvez eu oncologista. tivesse uma satisfação semelhante, né? Porque é uma carreira bacana, né? Eu tenho gente na família que está seguindo essa carreira, então eu acredito que não seria também ruim, mas foi uma decisão legal e hoje eu não sinto nenhuma frustração de ter feito essa escolha, Não, não. show de bola. Mas assim, tu sabe que tá se encontrando, né? A Sim, automação presente. Hoje os médicos tá sim, mais para operador, tá aqui mexendo no robozinho, é, fazendo lá, inclusive, cirurgias precisas. isso. Hoje é tudo robótico. E algumas manobras só está sendo possível por conta do uso da tecnologia, né? Tanto é que equipamentos, exame de imagem é pura engenharia ali para você fazer todo esse desenvolvimento que dê condições para se fazer o diagnóstico, né? Então, nesse âmbito de obter as informações também, as imagens, né? Para permitir que o médico lá faça o diagnóstico correto ou analise, estude os casos, com certeza ajuda a Então, tecnologia. tecnologia de última geração ali, né, cara? Porque Sim, aqueles maquinários ali também são maquinário sim, pesado, sim. caríssimo. E é uma área bem específica também. Área de equipamentos hospitalares, né? De equipamentos de consultório. Então, Ainda existe outros agravantes, né, cara? Além de ser de precisão, né? Que realmente tem que ser com muita precisão os sim, equipamentos. sim. São equipamentos que tem que estar sendo esterilizados direto, né? É. Em contato, sei lá, bactérias, essas coisas. Uhum. Mas assim, falando dessa parte desse desenvolvimento, já que a gente tocou, né? O que seria assim esse desenvolvimento de controle de processo? Porque também falou na medicina, não deixa de ser um processo, né? Uhum. E de modo geral, como é que seria esse controle de processo, esse desenvolvimento de lógica? Na grande maioria, quando a gente fala assim de processos na indústria, são processos de manufatura, é produção, né? Então você tem as diversas áreas, tem a indústria cimenteira, a indústria petroquímica, a indústria de celulose, a indústria têxtil, e cada uma tem o seu processo. Existem dentro dos processos diferentes tecnologias. Às vezes, para o mesmo produto, você tem diferentes maneiras de fazer. Tá? Mesmo falando mudança de setup, alguma coisa assim? Ou está falando de Não só setores? de setup, mas diferentes fórmulas de obter o mesmo resultado. Por exemplo, eu posso obter um determinado componente utilizando dois processos diferentes, um físico, um químico, mas eles chegam no produto que é o produto acabado que vai ser comercializado. Então, são dois processos, dois caminhos diferentes que eu obtenho um produto Uhum. e as duas tecnologias têm custos diferentes, têm riscos diferentes, né? E tem metodologias de otimização diferentes. Cara, bacana isso aí. Mas aí a automação muda? Eu não consigo fazer uma automação para todos, né? Eu acredito que consegue, cara. Eu já falei para vários colegas assim, o que você sonhar, dá para fazer a automação. É porque a galera. Eu não sei se cria-se uma parede psicológica, sei lá, uma barreira. Mas a turma enfeita tanta automação a ponto que você acha que não alcança aonde quer chegar, entendeu? Aí a gente entra num outro ponto também que não é que enfeita, é que às vezes usa a estratégia errada. Existe um caminho para você construir uma base. Você vai construir uma casa, você tem que começar Tem que do começar com a alicerce, base. né? Então, tem toda uma estratégia de implantação para você fazer as coletas de dados. Você tem que ter os dados para poder analisar, para poder tratar, para poder saber onde agir. Por exemplo, uma das premissas que a gente tem dentro da automação, que é o tópico de instrumentação, é que você não pode controlar o que você não mede. Então, se você não Cara, sabe quanto isso é foda. gasta, não sabe quanto custa, não sabe a perda, como é que você vai controlar? Entendeu? Então, é um dos primeiros pontos que a gente precisa atacar e criar essa base, essa infraestrutura para poder permitir dar sustentação para a tomada de decisão. Cria-se a base. Mas e antes? Essa medição antes, por exemplo, se o cara não tem um controle, mas aí eu quero fazer esse investimento. Sim, Sei lá, digamos que hoje está tudo manual. Tudo na caneta, tudo no lápis.
e não existia essa medição. Aí o cara tem que fazer isso antes. Não, vamos fazer o seguinte, já que eu vou querer automatizar sei lá, esse setor, essa linha, é melhor fazer um estudo antes, começar a mensurar antes, para depois eu justificar o investimento? Sim, é possível. Você faz essa análise, faz uma projeção de custo e benefício, porque assim, nesse ambiente que você citou, que não tem nada e está sendo feito manualmente, Porque você sabe que já ainda existe, né? E existe muito, porque existe muito. falando de automação, é uma realidade, isso é óbvio, mas também não é tão barato, Sim, né? Não é tão barato. sim, Então, sim. para mim iniciar com automação, vai gerar um custo, né? Um custo não, um investimento. O custo, quando a gente fala de ativo, ativo é tudo aquilo que te dá retorno financeiro. Então, assim, Uhum. vai gerar um investimento, né? Então, o ideal é realmente fazer esse primeiro levantamento, né? Sim. De custos, não é isso? Pô, quanto é que eu tô ganhando aqui? Quanto é que eu tô perdendo? Se eu melhorar a automação, eu vou ganhar quanto, né? Em porcentagem, digamos assim. Uhum. Basicamente isso? É possível, é um dos caminhos, tá? E aí chega num ponto bacana que você consegue mensurar e calcular payback, né, do investimento. E essa questão de é caro, é barato, é uma percepção que a gente tem quando olha o valor. Mas quando a Hum, gente trata como um investimento, é só é mais uma decisão de autodireção se o investimento vai ser feito ou não, porque o retorno ele vai existir. Então, se existe o retorno, ele não é simplesmente uma despesa que você aplicou, né, um recurso que não vai ter nenhum benefício em troca. Né? E nesse cenário que você citou, que está tudo manual, os registros, também existe um fator humano, que é uma das coisas que traz associado, além do emocional, além do funcionário, às vezes está num dia bom, às vezes está num dia ruim, e às vezes está sobrecarregado, e aí não consegue dar a devida atenção para determinada atividade. Né? Então, com a automação, a gente tira essa carga, né, da pessoa, faz esses apontamentos, e aí tira também o emocional. Então, a máquina não vai sentir traz emoção, né? um dado mais fidedigno com a realidade. Né? Mas aí vem o trabalho de estudar quais são os sensores ideais para você fazer uma contagem de peça, para você fazer uma inspeção visual de qualidade ou de quantidade. Tá? Então, tem várias estratégias para se adotar. Quando você tira o humano desse cenário, aí você começa a ter dados mais fiéis. Porque, por exemplo, você quer fazer um registro para comparar uma quantidade produzida de hora em hora. Como você garante que exatamente nos 0 segundos a quantidade vai ser anotada É. manualmente? Né? Que seja por dia. E às vezes a Não faz referência. diferença. E às vezes a referência de horário, né? Tipo, o cara tá no relógio do pulso. Beleza, digamos que a área permite ele estar no relógio do pulso. Mas às vezes ele tá olhando para um relógio que tem na parede, lá no Sim. painel. E Aí. alguns turnos podem ter. Os turnos podem ter vícios diferentes. É Então, um verdade. faz por uma ótica, o outro faz por outra, e aí você acaba distorcendo um pouco. Então ela nunca vai ser exata. A tendência é que, como você tem uma suscetibilidade muito maior ao erro pelo fator Ser humano, humano, passivo de erro, isso é fato. às vezes ele falta, às vezes ele não está bem, às vezes tem algum problema, ou acontece alguma coisa que precisa dar uma atenção mais urgente e aquela atividade de simplesmente anotar pode ser prejudicada, né? Por exemplo, né? Mas além de outros. Isso aí a gente está falando de um exemplo simples, mas ele acontece também nos complexos, né? Todas as outras atividades. É E verdade. aí você tira isso do fator humano, deixa no sistema informatizado, automatizado, a coleta instantânea. Você ganha, inclusive, na frequência de apontamentos. Porque em vez de você. O operador vai apontar ali 2 vezes por turno para não desperdiçar tanto tempo nessa atividade. Mas quando você está com o sistema automatizado, você pode apontar uma vez por hora, uma vez a cada 10 minutos, uma vez a cada 1 minuto. E aí você cria um nível de informação mais em tempo real possível.
E mais também. assertivo, né? E mais assertivo. Mais assertivo. Essa é a garantia. Exatamente. Cara, eu vejo assim. Mas assim, a automação em si, ela não veio pra desempregar ninguém, né? Não. Ela veio como aliado. Exatamente. Mas também o cara tem que procurar se qualificar, né? Eu já passei por algumas situações de projetos de modernização que a própria equipe ficou muito preocupada, né? A gente vai... Achando que vocês são vilões, né? E- Já chegou o vilão aqui, vai Mas, deixar nós na desempregar. verdade, inclusive, eu costumo contar, e eu acho importante contar com a experiência dele, porque como quem está lá na linha de frente, quem interage com o equipamento, quem sabe as particularidades são os operadores, né? É o Que pessoal... tem aquele conhecimento tácito, né? Exato. A gente, se adotar uma postura de ajudar, de incorporar aquelas especificidades de cada equipamento, de cada processo, ou de um cenário que às vezes só existe numa unidade, porque aqui, da determinada hora, faz uma temperatura mais alta, e aí influencia no produto que precisa regular. A gente trazendo isso, tudo pode ser trazido para dentro do controle. Tá? E esse expertise é justamente que vai fazer o diferencial tanto na produção dele, quanto no nível de esforço que ele vai fazer depois para continuar. Sim. Então, assim, então quer dizer, no desenvolvimento tu faz um brainstorm, é isso? Faço. De tudo. De tudo. Até do tempo que, como tu citou aí, a determinada hora a temperatura sobe de X para Y, é isso? Aí Isso. anota. Se o projeto permitindo, isso eu acho importante, porque isso sempre traz um diferencial para o resultado final. Cara, E aí, bacana. como você hoje pode fazer soluções totalmente customizadas e personalizadas, vai ficar uma solução para aquele cenário exclusivo. Com todas as melhorias que a gente pode pensar naquela instalação, naquele processo, naquela empresa. Entendeu? E se o cara se omitir a passar determinadas informações, dificulta mais o projeto? Eu sei que o projeto vai rodar de qualquer jeito, nem que tenha que fazer ajustes depois em campo com a máquina rodando, Sim. sei lá, né? A partir de um princípio de uma curva da banheira, digamos assim. Uhum. Mas se ele se omitir e se ele não se omitir, a assertividade é bem melhor. Se ele omitir algumas informações, vai ser ajuste em campo mesmo. Ajusta, o projeto vai funcionar. O benefício dessa melhoria, dessa particularidade, é que ele vai perder. Ele vai deixar de ter, entendeu? Entendi. Não há um prejuízo, na verdade, ele deixa de ter um ganho. Porque a automação, a melhoria de performance, a condução do processo pelo sistema lógico de controle vai acontecer. Mas aquele trabalho que o operador tinha, porque de vez em quando engancha aqui, eu tenho que cutucar e tal, poderia ter sido resolvido. E ele vai continuar convivendo com esse problema. Com esse problema, né? Mas o que a gente acaba trazendo é uma melhoria na qualidade das atividades. Então, aquele operador que estava carregando produto nas costas e levantando balde e tudo, a gente tenta montar o projeto para fazer manuseio de ingredientes automático e tudo. E aí ele vai precisar até se qualificar para poder estar à frente de um computador, para poder estar entendendo um sistema de supervisão, para interagir com o sistema de controle, para saber colocar os parâmetros corretos, né, para ajustar o funcionamento e a produção. Então, ele, na verdade, vai fazer uma atividade um pouco diferente, mas mais nobre, normalmente. Sim, com certeza. Então, quando tu fala de entrar com automação em determinado maquinário, além da automação do processo de produção, né, do ganho do processo, tu também tá falando de ergonomia, segurança, meio ambiente, HH, correto? Sim, correto. Então é só ganhos, pô. Não tem por que ter omissão. O objetivo é esse. É trazer benefícios, trazer o ganho em todas as disciplinas. Inclusive, como você comentou, que não estão ligadas diretamente à atividade da automação, mas um dos tópicos que eu gosto de abordar é a ergonomia também. Sim, cara. Né? E tu sai daquele ler, né, que é o
que gera muito alguns, dependendo do tipo de processo, que é lesão por esforço repetitivo, Isso, né? que causa afastamento, né? Que causa rotatividade no posto de trabalho. Isso aí é uma das coisas que a gente precisa se esforçar em conjunto, porque é uma atividade da equipe de segurança do trabalho, é uma atividade do pessoal de ergonomia especificamente, mas a gente de automação pode contribuir. Numa visão, porque essa tubulação está passando aqui no meio, por que a gente não faz a volta? Às vezes isso, quando a gente olha só o custo, o número frio, vai aumentar o custo, mas o benefício que a gente vai ter, cria uma passagem, faz a tubulação dar uma volta, né? Ou traz Evita, ela para um né? nível, traz o instrumento para um nível mais acessível. Entendeu? Em vez dele estar pendurado, e aí, se precisar, tudo bem que com automação você traz a informação para a tela do computador, do sistema de supervisão. Sim. Mas se for necessário uma manutenção, por exemplo, vai ter que ser acessado o equipamento. E aí, para que ele precisa estar tão longe, tão alto? Aí é uma permissão de trabalho. Esse custo, o mais interessante é assim, esse custo operacional, ele não aparece. Pois é, cara. A gente como ele não busca aparece, esse benefício no projeto, mas esse custo ele não aparece. Entendeu? bem... Mas se a gente conversa com quem toma a decisão, explica as melhorias que a gente está propondo, os objetivos, fica mais fácil mensurar. Poxa, vale a pena você fazer um investimento aqui, troca, esse equipamento muda de posição, esse aqui vai para cá e você diminui. E o teu ganho seria esse e tal, né? Exatamente. Que não vai fazer diferença, entre aspas, na automação. O processo vai acontecer da mesma maneira. Às vezes até faz diferença, porque você de repente reduz um trecho de tubulação, diminui ali algumas curvas, aí pode diminuir a potência da bomba. Então tem algumas economias aí também. Exatamente. Mas muitas vezes acontece de ela não ficar clara. Esse ganho operacional que você tem em consequência da melhoria do projeto de automação. Cara, Davi, tu estudou bastante, cara. Tu estuda, fica nessa correria louca. Mas a melhor experiência é em campo, né? Tu tem aí uma bagagem grande também, né? Trabalhou num grupo muito forte. Foi. Mas antes deles, eu trabalhei com projetos de automação, como integrador. E aí foi muito interessante porque praticamente toda semana eu estava vendo um processo diferente. O que seria um integrador? O integrador é quem vai desenvolver o sistema de automação, no caso, falando específico de chão de fábrica e integração, né? De automação. Ele desenvolve as lógicas de controle, desenvolve as telas, as interfaces homem-máquina, as IHMs, desenvolve os sistemas de supervisão. Qual é a abreviação do IHM? Eu sou Interface homem-máquina. Legal. São os pontos de operação, né? Basicamente, na maioria tem as mais básicas, que é botoeira, sinaleiro. Aí você tem as IHMs, que são aquelas interfaces industriais. E mais acima você tem os sistemas de supervisão, que já são computadorizados, né? Já tem várias telas, são um número bem maior de pontos que você consegue supervisionar e controlar. Ah, legal. Aí quando tu fala assim, por exemplo, tu fala assim, tu é integrador, é integrador Rockwell, né? Sim. Né? Só que existe outros também, que aí tem a Siemens, tem a Schneider, tem outros. Pronto. Beleza. Só que no chão de fábrica, tu vai ter várias máquinas dentro de uma linha. Isso. E uma só linha. Isso. E tu vai ter vários IHMs, CLPs de fabricantes diferentes. Exato. E aí? É um grande desafio fazer todos eles trocarem informações. Porque o que eu vejo? Integradores, eles defendem muito a sua bandeira. Eu conheço os caras que eles defendem a Schneider. Não, pra mim trabalhar com a Schneider é melhor. Não, pra mim trabalhar com a Siemens, eu gosto da Siemens. Sim. No caso de vocês, a Rock, uns dizem, a Rock é muito caro, eu prefiro trabalhar com fulano, que é mais em conta, isso, aquilo, outro. Só que quando tu chega dentro da fábrica, né, voltando ao comentário, tu vai encontrar todos esses cenários. E aí? Aí, hoje está muito mais fácil. Se você voltar aí, lá na década de 80, 90, houve um movimento para o desenvolvimento de vários protocolos. Surgiram vários protocolos industriais. Mas normatizado isso?
Não. Cada fabricante Aí é que tá o desenvolvia o gargalo. seu. E eles não se preocupavam com a interface com outros fabricantes. O cenário hoje já é totalmente diferente. Nós temos organizações internacionais que trabalham em especificações e tentam trazer como associados os grandes fabricantes. Então, hoje você tem protocolos de comunicação que você pode trocar o fabricante do equipamento que vai funcionar da mesma maneira. Tem modelos, inclusive, compatíveis. Você troca um pelo outro e Encaixa tranquilo. encaixa tranquilo. Tá? No passado, isso era muito distante, porque cada protocolo, por exemplo, ele às vezes tinha o mesmo meio físico, que é, ou seja, usava o mesmo cabo, o mesmo tipo de cabo, Sim, mas eles não se comunicavam, não eram compatíveis, você não tinha como E fazer. aquele segredinho de estado ainda que ainda tem algumas coisas que tu precisa acessar a fonte da máquina mais aprofundada. Aí o cara, não, só tem que ser com o fabricante, ele tem que te passar o protocolo, tu não vai mudar. E isso dificulta muito a vida de quem tá dentro da indústria, porque às vezes o cara não tem assistência técnica local. É verdade. Isso aí é muito ruim, cara. Alguns fabricantes de máquina, principalmente OEMs, né, eles ainda têm essa prática de considerar o domínio da tecnologia do Deles, né? equipamento e Considerar bloqueia deles. e fecha. E eu acho que tá tudo bem. É uma decisão do fabricante. Assim como é uma decisão do cliente optar por um fabricante Pois que é. fecha e um fabricante que Mas o disponibiliza. o cliente, ele não tá comprando. Tá. Ele não pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser comprar a máquina e depois ele quiser quebrar ela todinha, ele pode fazer o que ele... Pode. Por que amarra, então? Com quem eu já conversei, né, a justificativa tende sempre a ser a mesma. É o expertise de desenvolver aquela aplicação específica. Então, é como se fosse por exemplo, você não compra uma licença de sistema operacional? Sim, Você não compra uma licença de um editor de texto? sim. É basicamente a mesma coisa. Alguém desenvolveu aquela aplicação e ela não publicou. Tomou a decisão de, não, eu vou empacotar isso aqui e vou vender. Não quero abrir. Não quer abrir. Hoje, quando você olha para o mundo da TI, a gente tem uma infinidade de softwares que são código aberto. De tudo que você imaginar. Né? E aí nós temos os concorrentes dos grandes players também. É uma opção Exato. de cada um usar. E de graça. Né? Tem vários softwares que são gratuitos. Código aberto. Você pode, inclusive, baixar o software, customizar do jeito que você quiser e usar o seu. A partir de algo que já foi construído por vários engenheiros, né, com várias horas de programação, embarcado e utilizar. Mas eu acho que é do jogo. Isso aí é uma decisão do fabricante fechar, bloquear o acesso ou não, assim como é uma decisão do cliente. Agora, Então é legal no teu ponto de vista. eu não apoio, mas eu acho que Mas faz também parte não- do jogo. Eu não pratico também. Tá? As ferramentas que eu trabalho são software de prateleira. Justamente é para facilitar a vida do cliente. Justamente para facilitar. Existem recursos que você pode bloquear, mas não é uma prática. Né? Pelo menos minha não é uma prática. Uhum. Até porque, por exemplo, eu já vi várias empresas que tiveram dificuldade porque compravam um produto de uma empresa que era muito boa e aí a empresa acabou, o cara Pois se é, aposenta cara, e tal, aí não tem ninguém para dar continuidade e era fechado, Morre com a informação. e já era. E aí você tem todo um trabalho de ou fazer o retrofit, né, fazer a substituição ou encontrar outro fornecedor para substituir, né, que é mais dispendioso nesse caso. Isso aí é fato. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho. Uma pausa. Eu vou fazer uma tomada aqui de ação rapidinho. Primeiro, pedir pro pessoal se inscrever, né? Pessoal que tá nos assistindo, vamos se inscrever aí no nosso canal do YouTube. Seguidores do Davi. Davi Davi tá entrando no mundo social agora, né? Vamos nos inscrever aí no canal, pessoal, tá? Conto com o apoio de vocês, ativa o sininho, clica aí, ó. Ó, o Davi tá entrando agora na rede social, vou colocar um Insta aqui do Davi, né, Davi? Isso. Vou colocar. E eu quero fazer uma chamada rapidinho aqui dos nossos patrocinadores. Primeiramente, o nosso patrocinador aqui, a Roupaf.
Beleza, pessoal? A Roupaf, ela é uma empresa que está instalada aqui no Maracanaú, já falei em vários outros episódios. Precisou de rolamento, tá, galera? Essa parte, rolamento, mancais, ferramenta, correias, todos os acessórios para a indústria. Pode buscar o time da Roupaf, procura aí a turma lá, o pessoal tá aí a todo vapor, fechou? Nossos apoios, nós vamos ter também a Central das Correias. Cara, precisou de correia de transmissão, correntes, toda essa parte de transmissão de modo geral, busca o time da Central das Correias. Manutenção industrial, busca o pessoal da Impac, tá? Procura aí o time da Impac para manutenção das máquinas, principalmente nessa linha de invase, enchedoras. Lubrificantes especiais, vamos lá, vamos procurar a ProLube, beleza? Parte de lubrificantes especiais, as marcas mais renomadas do Brasil, a ProLube tem, tá? A distribuidora local, tem um baita de um estoque, consegue te atender de imediato, busca lá o time da ProLube. Contabilidade com a VNP, tá? E uma assessoria jurídica com Cortez e Gonçalves, beleza? Procura lá o Frederico. Pessoal, buscou tecnologia de vibração, análise de preditiva? Cara, tem duas opções aqui top. Ceará, podem buscar aí. Ceará, Norte e Nordeste, pode buscar aí o time da Amplitude Engenharia, tá? E na região Sul-Sudeste, pode buscar o time da da TDM Preditiva, que os caras conseguem te atender com destreza. Fechou? E falou em meio ambiente, a gente até tocando nesse assunto, a hidroengenharia também, pessoal, a hidroengenharia ambiental tem toda essa estrutura, tá? Tanques, caixas e etc. Pode buscar aí o time da hidroengenharia, que a certeza é garantida. Beleza? Marketing é com o Levi, não vou nem falar do Levi não, que eu tô chateado com o Levi. O Levi não vale nada. Né, Levi? Tô zoando, pessoal. É isso aí. Cara, Davi, mano, bicho, como tu falou dessa questão da integração, aí, voltando aqui pra gente não perder um pouco desse assunto, que eu tô achando bem, bem interessante demais, como é que fica assim, essa entrega? Por exemplo, integração, automação e meio físico, né? A programação com o meio físico. Por exemplo, como a gente tinha falado, alguém desenvolve o software e o software se comunica com o equipamento e entra a movimentação, não é isso? Mas tu desenvolve o software também ou só faz a integração, assim, a automação em si? Tu já tem um software pronto? Não, eu desenvolvo todas as lógicas de acionamento, da válvula de cada motor, leitura de cada sensor. A gente desenvolve essa lógica e aí, depois que faz essas coletas e os comandos, tem a lógica de controle mesmo, que vai tratar cada sinal, cada sequência de acionamento, ele vai cadenciar as ações que a máquina tem que tomar, baseada nos status que ela vê. Isso quando o cara já define o processo que ele quer, ou que ele já tem, né? Sim. E quando o cara não tem? E aí, partindo desse princípio aí do zero? Quando não tem, a gente faz um estudo, porque uma grande maioria das aplicações, elas já existem. Ou é aplicado em outro estado, ou em outro país, outro lugar do mundo, né? Então a gente faz esse levantamento. Agora, uma coisa que eu acho muito legal é quando a gente encontra empresas regionais, né? Fazendo esse tipo de trabalho, né? Não, fazendo uma atividade que é da nossa região, um produto que tem aqui, porque a matéria-prima a melhor está aqui, então aí a gente faz essa pesquisa e não encontra nada, não tem nada para se basear. Porque, por exemplo, eu participei de um projeto que era tratado cera de carnaúba. Onde é que tem outra? Não tem, na Europa não tem. Tem não, é verdade. Pois é, então... É um produto exclusivo nosso? Não, existe na África também. Pesquisando eu encontrei lá, mas aqui a gente tem uma qualidade melhor. Que a gente chega num nível de qualidade de um produto premium e aí não chega chega a competir, mas leva vantagem no que tem lá na África, né? A África ele tem muito volume, mas não tem tanta qualidade quanto é conseguido aqui na região. E aí é legal, porque, né? Você faz um projeto que é pioneiro, não tem referência,
né? Para você se espelhar ou aproveitar alguma coisa. E aí você busca expertise de outros processos que em algumas vezes não tem nenhuma relação, mas a gente aplica e desenvolve junto com a empresa a tecnologia, consegue desenvolver, fazer uma planta piloto automática. Às vezes a gente faz o trabalho com a própria universidade, desenvolve um laboratório com alguns equipamentos ali em miniatura, planta piloto para fazer o processo completo, mas numa escala reduzida, e aí validando a gente parte para o investimento, né, e a implantação do processo real. Eu acho que é um dos processos que eu nunca andei, cara. Tá aí que agora eu fiquei curioso. Eu sei da parte que o cara vai lá na mata, lá tá arrancando lá a palha da carnaúba, que é um risco de morte altíssimo ali também, né? O cara puxa. Não sei se tu conhece como é que é o processo. É aquela foice, né? O cara fica puxando e ela abre cunha, né? Aí o cara tem que puxar e correr. Isso. Né? Porque ela desce e se pegar ali, meu irmão, ela mata na hora. Aí parece que vai pra fábrica, o cara tira o pozinho da palha, né? Pronto. Até aí onde eu soube. Depois, assim, eu achei que o processo era tudo meio que arcaico. Era. Hoje é automatizado. Hoje a gente conseguiu desenvolver um processo que automatiza, né? Tem todo um desenvolvimento de tecnologia, Aqui porque no Ceará? tem um risco, aqui no Ceará, tem um risco nessa operação, né? É um processo físico-químico, então tem risco de verdade. combustível, tem produto inflamável, tem uma série de reações que liberam energia, Aham. temperatura, então isso tudo tem que ser controlado. Mas a cera em si, ela não tem essa composição de ponto de... Não, só é aplicado no processo. Só é aplicado no processo, né? Processo. Para você chegar no produto final e aí depois isso é separado do produto final. Aham. Realmente era bem arcaico, né? Esse é um exemplo. Por exemplo, lá no passado eu já fiz um projeto de automação na fabricação de punho de rede. que é muito forte aqui na nossa região. Né? Então, Jaguaruana, né? Então, não existia, foi uma novidade. Na época foi até divulgado, saiu em revista e tudo. Foi bem bacana. E eu tava começando. Tava no gás, né? Tava, eu era Cheio de aluno ideias. ainda. Foi bem legal participar desse projeto. E aí você vê, poxa, não tem outra coisa para se basear na época. A gente visitou os artesãos que faziam, porque a tecelagem já existe há muito tempo, mas Sim, para você milenar, montar, né, no caso, né? milenar, mas para você montar o punho era todo um trabalho artesanal. Então a gente consegue ganhar em produtividade ou fazer modelos diferentes com o mesmo padrão de fabricação. Foi bem interessante. Aí na época era ainda microcontrolador, programando lá em baixo nível. Era bem diferente do que a gente consegue fazer hoje com os controladores industriais, cheio de sensores inteligentes, né? Protocolos de comunicação já. Essa parte aí, por exemplo, essa automação mais voltada para eletrônica, ela não vai tirar a pneumática do circuito, né? Ela precisa da pneumática. Precisa. Assim, são aplicações diferentes. Porque, por exemplo, existem características do processo que cada tecnologia tem suas vantagens e desvantagens. Certo. Vamos supor, eu tenho um processo onde tem um risco, a classificação da área é mais elevada, então é mais fácil eu aplicar uma tecnologia pneumática do que a elétrica. Porque o risco associado a essa aplicação é bem mais elevado. E com a pneumática, ele some, porque basicamente é mecânico a ação. Né? Exatamente. Não tem ali o risco de ter centelha e tal. Apesar de que você tem hoje... Depende da área também, equipamentos, né? Depende muito da área. Mas hoje você tem equipamentos que tem barreira de segurança, justamente para aplicar nessa área, mas o risco está lá. Sim. Ele é contido, mas ele está ali, né? E usando, por exemplo, a pneumática em alguns casos, como você pensa, numa sala de controle, em vez de estar chegando vários cabos, estariam chegando várias mangueiras. Exato. Para troca de sinais com os instrumentos. Então,
são coisas diferentes, o custo é diferente. Mas assim, né, Davi, mas de certa forma não envolve um pouco da elétrica, eletrônica? Por exemplo, falando em uma área de vazamento de gás GLP, Certo. ali é 100% inflamável. Sim, Então tem que ser pneumático. Praticamente tudo pneumático ou equipamentos elétricos classificados, exato. né? Com proteção Exato. ATEX. Hoje você tem tecnologia para poder usar equipamentos elétricos em área classificada. Depende tem uma necessidade de análise da área, tem uma necessidade de adequação do equipamento, mas Que também por uma questão de valor, né? Porque quando tu passa para um equipamento classificado, o negócio triplica, sim. né? Triplica de valor. Então nem todos querem fazer esse investimento. É. Por isso que precisa fazer essa análise do investimento, do payback, do risco e todos esses fatores que às vezes não aparecem no cálculo direto, que é a exposição do profissional. Porque vamos supor, se eu tenho Exposição sistema da área em si, né, cara? Dependendo do tipo de área, exposição da área. Aí imagina aí, também, como é que é a atmosfera de uma envasadora de gás? se você tem uma instalação remota e tem um operador que está exposto na área com atividade de risco, se você colocar analisando a presença dele e substituindo no cenário de automação, ele não está presente na área de risco, mas ele está numa área abrigada, protegida, só essa diferença de cenário, se você questionar assim, ó, qual é o custo da vida do operador? Aí você justifica o investimento. Eu não vou estar com risco de acontecer algum sinistro, algum acidente e ter uma pessoa exposta. Cara, é verdade. Entendeu? Então, são abordagens que você pode ter de diferentes cenários, né? Vale ponderar cada situação, cada risco e o que é possível mitigar. E às vezes a implantação ela não é realizada de uma só vez. Às vezes é um plano de trabalho. Eu até recomendo, né, os gestores fazerem um planejamento estratégico para alinhar tanto o plano de automação, o seu plano de manutenção, o plano de gestão do negócio, aonde eu quero estar daqui a 10 anos. Né? Sempre com a perspectiva de crescimento, não é isso? Exatamente. Mas assim, quando fala também da exposição ao risco, a exposição também, ela depende muito também da emoção, das emoções de como é que tá o colaborador nesse dia, né? Porque tem dia que o colaborador tá mais alegre, tem dia que ele tá mais triste, tem dia que ele tá mais disposto. Cara, eu vou entrar debaixo dessa máquina com ela em movimento. Voltando no fator humano que a gente conversou antes, né? Ele tem essa influência. Por exemplo, hoje a gente tem normas aí de segurança de máquinas, né? Exato. Mas a norma, ela tem um lado interpretativo, que você precisa ter um entendimento e adotar uma estratégia para várias, porque ela não tem um modelo para cada equipamento. Não tem como fazer isso porque todo dia surgem equipamentos novos, né? Então existem lá modelos para equipamentos comuns, como uma guilhotina, uma furadeira, aí você já tem modelos bem mais trabalhados, esclarecidos e detalhados. Mas para uma máquina que surgiu essa semana no mercado, não vai ter um modelo para proteção dela. Né? Mas ela já tem que estar adequada. Ela já tem que estar adequada, só não tem uma orientação para fazer isso. Então você tem a norma, que serve como um guia. Agora, como tem esse fator de interpretação, você pode proteger, mas tem um contrapeso que é não inviabilizar a operação da máquina. Então, às vezes, você pode encher a máquina de proteção e aí o operador... ela normalmente tem um embuchamento, né, em algum, do material em alguma parte dela. Aí como é que o operador limpa? Pode parar, emergência, desliga tudo e tal, mas para ele limpar ele tem que desmontar um monte de proteção, chama mecânico, chama eletricista, tem que tirar motor, aí você inviabilizou a operação. Mas tem hora também que esses caras que fazem essa auditoria, que vai lá e investiga da parte de segurança, a fiscalização uma vez foi num colega e eles trabalham com equipamento com uma temperatura, e a temperatura tava de 40 graus. E aí o cara vai dizer, não, o colaborador não pode ficar muito próximo da máquina aqui trabalhando nessa temperatura de 40 graus. Mas 40 graus não dá lá fora?
Eu não entendi esse contexto. Esse é um dos problemas que tem um fator interpretativo E tá na NR, né? Exato. Mas está lá, precisa ser seguido. Se estiver na norma, precisa ser seguido. Isso a gente não tem como contornar, né? Precisa ser feito, é bom que se faça, né? Eu acho que ela está aí para ajudar mesmo. Mas, às vezes você passa por um auditoria, até interna mesmo, se você elaborar, aquele momento de brainstorm, vamos dizer assim, surgem possibilidades que quem pensou no funcionamento da máquina ficou muito distante, né? Pois é, cara, é isso aqui. E além da situação de operação, às vezes se preocupa muito com evitar ao máximo o acidente, que aí eu acho que começa a exagerar um pouco e a pecar, porque, por exemplo, uma célula robótica, ela atendendo a norma, né, com todos os dispositivos de segurança em funcionamento, ela pode não impedir um acidente. Mas ela está atendendo todos os requisitos da norma, todas as orientações de espaço, de acesso, de desligamento de zona, enfim. Mas sempre você pode melhorar. Sempre você pode melhorar. Essa parte a melhoria de segurança ela é contínua, né? É interessante porque você sempre pode contribuir, né, uma visão de fora, com uma tecnologia a mais, um instrumento que de repente foi adaptado ou foi desenvolvido para uma aplicação diferente. Você consegue contribuir com esse tipo de projeto. A norma diz que você tem que fazer de tudo pro cara não se matar, né? Basicamente isso, né? Mas se você olha na maioria das instalações, por exemplo, a célula de proteção, ela não é fechada no teto. Nada impede que o cara suba Nada impede que o cara suba e faça lá. Cara, eu já vi cada uma, bicho, que tu não vai acreditar. Tipo, tem sensor pra tudo. Tu abriu a porta de uma máquina, ela desliga. Tem cara que burla o sensor. Aí já parte pra outra. Ele já tá. Mas pelo menos a empresa se resguardou, né? Ela tá lá, tá dentro, seguindo todos os parâmetros da norma. Uhum. Se ocorrer o acidente, ou incidente, ou quase acidente, sei lá, mas pelo menos a empresa tem todos documentados, todos os laudos ali de que foi um efeito humano que o cara procurou, não é isso? Basicamente isso, né? Eu procuro até não atuar com esse tipo de projeto, porque envolve muita coisa, né? Envolve muita coisa e o meu foco sempre foi em processos. Nunca foi em desenvolver a melhor maneira de proteger o operador. Uhum. O meu foco não foi segurança, né? Até hoje. Foi sempre melhorar processo, otimizar, aumentar a capacidade, diminuir perdas, aumentar a eficiência energética. E conseguir os ganhos, né? Melhorar o conforto da operação, reduzir as quantidades de ações que são desgastantes, né? Melhorar o ambiente onde ele está alocado, o posto de trabalho ser mais confortável, né? Então, de reduzir as fontes de calor que tem próximo, ruído, né? O risco de de um material escapar os ganhos são... Cara, então os ganhos são só ganhos, na realidade, só benefício, né? Mas, e que tu me diz dessa turma aí? Agora falando um pouco, e essa turma aí se aventurando, cara? Todo mundo assim, entre aspas, né? Alguns entram e dizem que mexe com automação, que é o cara e vai mudar isso, aquilo, outro. Tá ligado, né? Que existe automação, mas, por exemplo, existe os caras, né? Existe o cara, né? Existe realmente aquele profissional qualificado, aquele cara que sabe o que tá fazendo. Uhum. E pra essa turma aí os aventureiros, pronto. Os aventureiros que tem no mercado. No mercado tem bastante. O cara que sabe mexer com tudo. Eu trabalhei uma vez no canteiro que... Um parênteses aqui de uma história engraçada. Eu trabalhei num canteiro e eles... Era para um canteiro de montagem, né? Construção e montagem para plataforma de petróleo. Aí todo dia tinha fila de gente para conseguir algum trabalho lá e tudo, que era grande e tinha muita atividade. Aí eu sentei do lado do coordenador lá, fazer as entrevistas. Né? Aí você faz o quê? Eu sou soldador. De que tipo? Todo tipo. Você pode ir embora.
Ele nem olhava o currículo, não perguntava mais nada. Ele pode ir embora. Chega e o cara fala, mas como Mas assim? por quê? Todo tipo. Aí ele fez isso várias vezes e eu prestando atenção, né? Quando chegavam, disse, não, eu sou o soldador MIG. Aí depois vai fazer a prova. Aí ele botava pra fazer uma prova, tinha uma provinha prática. Bota lá, o cara é soldador, CGR, soldador de cabeça para baixo, se arrastando, tudo. Fazer lá Os testes os testes que técnicos eles têm que dele fazer. lá. Líquido penetrante, depois o cara terminar, fazer os ensaios para ver se realmente ele tinha feito a alma E se correta, tudo. o serviço. Aí, depois dessa prova é que ele ia avaliar se ia aprovar, contratar ou não. Aí um dia eu perguntei para ele, pai, por que que o cara chega aqui e diz que solda todo tipo e Tu manda tu embora. nem pergunta qual é o melhor, que ele, né, o que ele... Não, porque quando o cara chega e fala uma coisa dessa, é porque ele é soldador. Quando ele diz todo tipo, é solda portão, solda janela. Não é isso que eu quero. Eu preciso. Eu tô fazendo uma estrutura metálica, né? Vai tubulação, É tem que ter crítico, cálculo, tem que obedecer padrão de fabricação. Então, ele já sabe que só pela conversa não vai. Mas no mercado, hoje, tem muito profissional que tem Não, mas uma habilidade. se tu for analisar realmente o ponto de vista dele, ele não tá errado, não. Não velho. tá errado, não. Não tá Soldar, errado. todo mundo solda. Né? Digamos Isso. assim. Soldar, todo mundo solda. Agora, Hoje, inclusive, as máquinas estão mais modernas, né? Você liga até na meu irmão, tomada de vê um casa. vídeo no YouTube aí de 15 minutos, já é soldador, pô. Né, na época que eu estudei era mais difícil. Calcular as antigamente. correntes, a espessura. Hoje já é Qual mais. o tamanho da ranhura aqui e tal, cálculo a exata e não sei o que. E ainda por cima, no final, cara, pra ser mais assertivo, tem que passar o líquido penetrante. Que é pra Ou garantir. fazer outros tipos de ou fazer ensaio, outros tipos de ultrassom, ensaio, tem tá? vários. Não, hoje vários tu técnicos. compra a máquina inversora daquela que tu liga direto na tomada, faz ali a frequência que tu quer, ou nem faz, acho que ela já vem com a frequência e tu olha um vídeo de 15 minutos no YouTube e tu quer entrar num serviço mais minucioso. Às vezes, se o cara não tiver realmente a expertise de contratar o cara, ele pega um cara pra fazer cagada. Mas isso acontece em todas as áreas, inclusive na Não, nossa. isso é fato. Por ter essa facilidade, propicia ocorrer com maior frequência, né? Então, por exemplo, o cara não sabe, vai numa empresa, aí diz, eu tô com esse problema aqui nessa IHM, aí o cara vê, tira uma foto, modelo tal, vai na internet, não, eu faço. Igual aquela história do caminhoneiro, né, que o cara chega pra se contar, sabe dirigir esse caminhão? Sei, doutor, nunca viu, nem habilitação tinha esse. Sei. Aí disse, pô, vamos ali, eu vou com você. O dono do caminhão vai viajar com o cara. Aí deu 5 horas da tarde, o dono disse, acenda a luz, pai. Não, tô enxergando tudo, doutor. Pode deixar, o cara bate a mão aqui por baixo, não sabe onde é, né? Não, tô enxergando tudo. Aí dá 6 horas, ele acende a luz, pai. Não, tô enxergando tudo, pode deixar. Aí 6h30, encostou num posto de gasolina, aí tinha um caminhão igualzinho, com farol aceso. Aí, doutor, vou ali no banheiro, volto já. Aí desceu, foi ali no outro caminhão. Ei, compadre, como é que acende a luz desse caminhão? Eu disse, eu tô andando há 3 horas aqui, não sei onde é que acende. Ele disse, eu tô andando há 24, não sei onde é que apaga. O cara foi na farmácia doido pra arrumar emprego e disse que era farmacêutico. Não, beleza, tá contratado, entrei no balcão. Aí chegou o cara perguntando onde é. E aí, amigo, mictório? Aí ele é em gota ou em comprimido? Mentiu no currículo, tá ferrado. Em todos os ramos, né? Todas as áreas acontece isso aí. Então, tem na área de automação, existe. Né? Existem os aventureiros realmente, então. E assim, a minha opinião parece inclusive com a do fabricante de máquina. Eu acho que é do jogo. O cara. Porque assim, se você olhar pelo lado do profissional, certo. Ele às vezes tem o emprego dele, tá fazendo um bico, tá complementando a renda, tá estudando, ou quer mudar de área. Eu acho que é do jogo. Tudo bem, faz sentido. É do jogo. A melhoria, mas né, tá buscando. A percepção que a gente tem é que isso acaba prejudicando o mercado, né? Porque como a pessoa se arrisca mais nessa situação, aí tende ele se arrisca e põe em risco os demais, não é? Sim. Mas olhando pelo lado dele, né? Ele se arrisca mais, tende a prometer, né? Mais,
tende a não entregar tão bem quanto alguém que tá realmente nessa rotina, nesse dia a dia. Sabe o que quer, né? Alguém que Exato, já sabe o que quer. Como você falou mais cedo, né? Do exemplo da medicina. Existe o clínico geral, existe o neurocirurgião. Exato. Aí tu vai operar a tua cabeça, tu vai escolher o neurocirurgião ou tu vai escolher o clínico geral, né? Tem essas nuances. Tem um especialista, tem um generalista, tem um cara que tá querendo mudar de área. Na nossa profissão de área de automação, isso acontece, né? O eletricista quer aprender a programação, que é legítimo, acho que faz parte do mercado, é do jogo. E Agora, é uma melhoria pro cara, né? Sim, o desenvolvimento de eu carreira acho que dele, lógico. tem todo o direito de buscar a melhoria, buscar se desenvolver em outra área ou numa área que ele gosta, enfim. E o mercado está mudando, tem novas tecnologias, Sim. o cara pode aproveitar E vai se atualizando. essa atualização. Mas a percepção que a gente tem é que acaba prejudicando o cenário como um todo. Porque talvez aconteçam mais problemas do que vantagens. Então, os próprios clientes ficam um pouco mais inseguros, né? Em contratar determinadas mão de obra local, que aí já puxa para um outro problema, porque, poxa, talvez exista uma percepção de que a mão de obra local é menos qualificada do que uma mão de obra de outro estado, por A exemplo. turma começa a generalizar o negócio, né? Exato. E aí você acaba não desenvolvendo o cenário local, não fortalecendo, né? Porque eu acho que tem que se valorizar também, sabe? De fato. Porque é uma cadeia. Se você não movimenta essa economia, né? Esse setor das empresas contratarem serviços de empresas locais, desenvolverem essas expertises em conjunto, né? Porque é uma relação de ganha-ganha. O objetivo é esse. O objetivo. Né? Então a empresa vai contratar um serviço que ela busca uma melhoria e a empresa que está prestando deve ter uma expertise nessa área. No meu caso, acontece muito de não ser exatamente o mesmo projeto, ou o mesmo escopo, ou o mesmo negócio, como eu te falei. Um dia você está vendo cervejaria, o outro dia você está vendo cimenteira, o outro dia é energia, né? O outro dia é têxtil, então é muito processos diferentes. É, né? Muito diverso. Mas a metodologia, o estudo, o levantamento, o desenvolvimento de controle e tal, ele se assemelha. A base é a mesma. Aí você vai chegar nas espécies. Por isso que, comumente, as empresas se definem. Eu tenho experiência nas áreas tais, porque normalmente é onde ela fez mais projetos, conhece melhor os processos, tem todo o linguajar próprio, né, do negócio. Que é o correto a empresa esclarecer isso, né? Isso. Porque, cara, a indústria ela não aceita erro, não pode ter erro. Né? Porque, geralmente, às vezes, quando acontece erros, gera prejuízos irreversíveis. Correto? Sim. Né? E sem contar que a gente fala também de segurança. Uhum. Então, as empresas, elas deveriam também, as prestadoras de serviço, deveriam também passar a sua expertise, não fazer aquilo além do que você, sei lá, estudou, trabalhou, fez ou domina aquele produto. Porque acontece, beleza, eu estou fazendo aqui determinado produto, aí a empresa precisa de um outro cara para fazer outro determinado serviço. Cara, não, eu sei. Já que a minha equipe está aqui dentro, a gente já está integrado mesmo, pode deixar que nós vamos fazer. Uhum. Termina que faz essa cagada. Aí essa cagada que ele faz numa coisa que não tinha nada a ver com ele, vai englobar o serviço que ele tinha uma qualidade melhor, também vai entrar Sim. na impressão do negativo. Sim, ele pode se prejudicar, é um risco que ele está correndo. É um high Mas, risk, né? Por outro lado, como ele já está na aventura, é um risco controlado, né? Não conscientemente, mas é controlado, porque qualquer coisa ele tem o porto seguro dele. E de certa forma, o mercado que ele vai deixar é para quem fica. Mas é uma coisa que a gente precisa realmente estimular, eu acredito nisso, porque, cara, já é tão difícil você desenvolver um negócio, você crescer, sabe? Hoje eu admiro muito quem
começou a empresa, aqui na nossa região a gente tem muita empresa familiar, né? Tem essa cultura de passar de uma geração para outra e tudo. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado, porque se mantém, perdura aí décadas, né? É difícil você ter uma empresa pequena hoje que já é uma empresa grande. Exatamente. Então, eu acho que precisa ser estimulado esse mercado local e hoje, até conversando com colegas, eu acredito que não precise trazer gente de fora, a não ser novas tecnologias e tudo. Exato. Aí é outra coisa, porque a gente não traz nem de dentro do país, né? Já traz logo de fora. Né? Recentemente, por exemplo, tá se conversando muito sobre hidrogênio verde, né? O hub, não sei. Então, a gente, pronto, esse é um exemplo de coisa que o Estado está despontando. Então, na verdade, o movimento vai ser o contrário. A galera vai vir ver os modelos que já estão mais adiantados aqui e levar para outros locais, né? Então, quem está se especializando nessa área, quem está atuando vai estar sempre um passo à frente, né? Tá à frente, exatamente. Exato. Mas sempre tentando ajudar o local, né? Eu acho muito massa, cara. Chega numa empresa assim que a gente lembra da infância, que já tinha as propagandas e tudo. Poxa, eu gosto, assim, eu quero me dedicar, inclusive, um tempo para, poxa, como é que eu posso ajudar esses caras? Como é que eu posso ajudar essa empresa? Aonde que vai além do braçal, né? Do que ele está me chamando para fazer, né? Eu até não uso muito esse modelo de consultoria, mas talvez seja... Porque eu não enxergo até hoje tanta abertura. Parece que andaram muitos coaches aí fazendo algumas coisas e... Algumas cagadas logo. E aí a gente acaba tendo umas barreiras nessa consultoria, mas é muito importante que se você alinhar o seu planejamento estratégico do negócio com um plano de automação, porque você consegue dosar, né, na capacidade de cada empresa, de cada negócio, os níveis de investimento, e aí você tem essa estratégia. Você vai numa crescente que aparecem resultados que não eram nem esperados no início do projeto, porque não era visível. Hoje, um grande benefício é esse, porque eu já fiz projetos, por exemplo, que você aumenta 3 vezes a capacidade de produção, mantendo as mesmas máquinas, mantendo as mesmas pessoas, tudo igual. Só otimizou o processo. Mas, mais uma vez, é aquela questão. Tem que estar na visão da gestão, né? Sim, porque o crescimento tem que também estar alinhado. Porque só o crescimento só existe até onde a gestão está vendo. Então, se você não tiver como gerenciar isso ou mostrar esses dados, os caras vão dizer, não, isso é um desperdício de dinheiro, eu não vou fazer esse investimento. E os melhores resultados foi justamente em quem acreditou, em quem deu liberdade. Porque assim, vamos pegar uma empresa de chocolate. Ela tem o domínio de fazer o chocolate. Ela entende do produto, da O meu matéria, negócio é fazer automação para ela fazer um chocolate melhor. Mais eficiente, gastando menos, mais volume. com mais volume, né? mantendo a qualidade. Tendo os relatórios, tendo os registros de produção, tendo os gráficos de economia de energia, para ele identificar prematuramente perda de performance, né? Alinhado com a área que você puxou aí de condição de máquina, né? As análises de vibração online, para você começar a montar um plano de manutenção baseado numa situação real, atual da máquina, sem, assim, otimizando mais ainda o que já está no roteiro de manutenção. Exato. De preventivo. Né? Você consegue fazer aquelas correções, né, antecipar uma manutenção ou ver a condição, poxa, chegou um pedido grande, a gente tinha uma parada programada, será que dá para segurar um tempo para frente? Com as análises você consegue dizer isso, não, tranquilamente, aqui não vai ter problema não, a gente consegue rodar, agora marca uma nova data, daqui não passa, aí você sabe onde você pode esticar, onde você pode antecipar, e todas essas informações ajudam na tomada de decisão. Bacana. Isso sim é um projeto que você consegue dar um resultado 100%. Quem permitiu, todos os casos assim, que os gestores, os diretores, os proprietários, né, os donos de negócio permitiram, deram liberdade, né, para fazer e acreditaram na proposta,
e expuseram, né? Poxa, eu gostaria de ter... Tem gente que quer ter só a quantidade de produção. Tem gente que quer, não, eu preciso aumentar, porque eu preciso aumentar a A minha margem. demanda aumentou. Ou em determinado caso você não precisa nem aumentar a produção, eu só preciso aumentar a margem. Ou seja, eu preciso reduzir perdas, porque o meu volume de produção, de repente eu não tenho mais cliente suficiente para absorver, mas se eu ganhar em margem, já é outra estratégia, outra Maximiza abordagem. seus lucros dentro da mesma condição de produção. Exatamente. Legal. E assim, então nesse caso assim, eu queria fazer o seguinte, perguntar pra você que é os dos caras envolvidos, o 4.0 então, a automação 4.0, é a nossa realidade. Sim. Assim, É não para atual, muitos, é atual. É o Hoje tema atual, né? é o tema atual. Qual é o teu ponto de vista? Porque ela também não está acessível para todos, né? Eu sempre costumo dizer, a 4.0 é uma realidade, mas não é acessível para todos. Não, eu acho que tem muito marketing em cima e às vezes fica confuso o que se aborda. Porque é como se você vendesse dentro de uma caixinha, aí a empresa compra, bota para dentro de casa e agora eu sou 4.0. Caixa de agora sapato, é? Não é Só que assim. existe as camadas, né? Existe o plano diretor, né? Que mais ou menos Se isso tudo tiver alinhado com um plano diretor de automação, alinhado com um plano de gestão de negócio, onde você quer estar, onde você quer chegar, qual é o nível de informação que você precisa, né? Adequando para a realidade da empresa. Quando a gente fala de integração, a gente chega do sensor indutivo lá, que ele vê um bit, está próximo, está aberto, está fechado, um sensor. Ele vai ter um conjunto de informações com outros sensores que vão dar ele vai ter um conjunto de dados com outros sensores que vai transformar esses dados numa informação para a gestão do negócio. Então você sai do chão de fábrica, certo, na produção, seguindo uma ordem, né? seguindo uma ordem, passa pelas camadas de controle, né, onde estão lá os controladores, onde vão chegar todos esses sinais de sensores e os comandos para os atuadores, passa para o nível de supervisão, chega numa camada de gestão e aí você vai para tomada de decisão. Baseado em dados, Baseado em estatísticas. dados reais da planta. Né? Então, essa estruturação, inclusive, tem até um braço importante, porque o trabalho de automação vai sendo desenvolvido, mas você precisa passar de uma maneira clara e adequada para o time de manutenção. Porque senão você desenvolve um trabalho, e aí, agora a métrica vai ser essa, vamos adotar tais equipamentos, tais sistemas, as informações vão seguir esse fluxo, e aí coloca para rodar. Aí daqui a pouco precisa atualizar um sistema operacional, ou uma máquina dá problema, precisa substituir. E a manutenção não recebeu esse projeto, não sabe repor, não tem os dados. Quem foi que forneceu? Quem foi que fez a integração? O que precisa configurar? Né? Então a manutenção e o desenvolvimento tem que trabalhar em paralelo. É importante que seja, o projeto é esse, fecha o escopo, vamos desenvolver. Envolve lógico, fulano, chama o gestor da área. todo. Quanto mais contribuição, melhor. Depois que tiver concluído, passa direito para eles, porque eles vão tomar de conta, né? Também. Isso é fato. Então essa interface eu sempre considerei muito importante, né? Conversar com eles, cara, quais são, porque assim, a máquina, até para você quando chega numa empresa, qual é a maior dificuldade? O que quebra na máquina? Qual é o maior percentual de atendimento? Poxa, sempre dá problema nessa porta. O sensor folga e tal. Poxa, vamos aproveitar a oportunidade de retrofit, de melhoria e vamos resolver esse problema de uma maneira mais consistente. Faz sentido. Retrofit, não custa. Você puxa. Porque assim... O que não pode estar gerando sempre o mesmo histórico, né? Pô, a falha é sempre essa, a falha é sempre essa. Às vezes você... Ninguém nunca corrigiu, Às né? vezes você desmonta tudo, monta semelhante, com equipamentos novos, fica bonito, pinta e os problemas são mesmo. Por exemplo, o operador, às vezes, ele não percebe diferença nenhuma. Entendeu? Levando por esse ângulo aí, realmente, ele só vai de novo apontar que o erro é ali. Pronto. Por exemplo, às vezes você tem um sistema operado, aí o operador tem que ir lá e manobra a válvula manual e volta e olha na tela e
vai de novo Vai em lá de campo, novo. atua em outra coisa. Isso, cara, não precisa. Ele pode estar no computador, clica, Coloca o abre, atuador rotativo fecha. lá na válvula. Exatamente. Ah, precisa de uma manutenção? Ele desabilita esse sistema, o cara vai dar a manutenção, bloqueia lá e tudo. Cara, a automação é um mundo, né? É uma loucura. E aí ele E, consegue ter mais atribuições, inclusive. Pode ir subindo, né? Na empresa, na própria hierarquia. sim, com certeza. Se tiver como crescer, o cara tem que aproveitar essas oportunidades para se desenvolver, né? E se desenvolver profissionalmente, lógico, e o crescimento dele dentro do que ele almeja lá dentro da empresa. E qual é a perspectiva de mercado? Como é que tá aí no teu ponto de vista? Cara, o mercado tá bem. Mas deu uma Sempre tem paradinha, né? um. Sempre tem um baque. Teve o cenário da pandemia, que periodicamente a gente tem eu percebo, né? Um balanceamento de setores. Então, às vezes, um setor agro está mais forte, às vezes é siderúrgico, às vezes é têxtil, Alimentício. alimentício. Então, Alimentício também não tem tanta crise, todo mundo tem que comer mesmo, né? mas sempre tem um rebalanceamento, assim, sempre tem alguém está É muito em alto, volátil, né? enquanto um está em alto, outro está em baixo. A pandemia deu um acelerado, pelo menos foi essa percepção que a gente teve, assim, até conversando com os colegas de vários diferentes ramos, né? Aham. Acho que foi mais rápido essa oscilação. Alguns tiveram que se reinventar, né? Exato, tiveram que se reinventar, muita coisa mudou do cenário, muitos costumes. Por exemplo, aquele fluxo de visitas que se tinha antes presencialmente Diminuiu muito, diminuiu cara. muito, até porque hoje, de repente, você vai na empresa e a equipe não tá, porque tá em home office, ou tá, né? É, Tem um cenário um pouco diferente. verdade. Então, você pode marcar reunião remota, você faz muita coisa à distância. Sim, Né? consegue resolver Tomada muita desse. A coisa. própria comunicação melhorou também, porque você antes tinha que pegar a pessoa naquela hora para dar aquela resposta para você, ou mandar o e-mail lá que você precisava, ou fechar a cotação que você precisava. Agora não, você manda, a pessoa quando puder responde, né? Tem ali um contato direto mais fácil com todo mundo. Verdade, bem. Então, teve uma mudança muito grande. Agora, eu acredito que, pelo menos na área de automação, como a nossa região tem muito potencial para desenvolver, Tempo, né? Tem, demais. tem tanto empresas consolidadas quanto empresas que estão começando, tem muita oportunidade para você melhorar, para você reduzir custo, para você monitorar. Né? Então, eu acredito que tanto estamos bem no cenário, né? Tem espaço para todo mundo, e não vejo no curto prazo isso mudar. Né? Sempre a gente tem um risco país, né? Mas É. Existem outras gestões também, né? a gente que está lidando com serviço, aí já tem que ficar preocupado que vai aumentar imposto. Então alguns cuidados que a gente precisa ter. Mas dentro do cenário macro, eu acredito que Tá tende a avançando, continuar né? na estabilidade. E assim, tem muito trabalho ainda para se fazer básico, em muitas empresas. Porque às vezes a empresa, o tempo passa e ela se esforça para manter a produção, se esforça para manter a existência. E ela não consegue olhar de lado e enxergar uma alternativa que de repente dá uma guinada na vida da empresa. Na Mas é realidade assim, né? Ele dela. fica mais focado. E não por culpa dele, porque o esforço já é tão grande que você não consegue. O cara tá equilibrando vários pratos aqui. Então ele não consegue Se olhar olhar, de o lado, prato não cai. cai. Então cabe a gente também bater na porta e buscar oferecer, porque a gente sabe Cara, e que as oportunidades surgem quando você realmente está em campo, que você já tem a ótica do negócio e a tua vivência em campo, tá lá visitando, conhecendo, é ali onde está surgindo a necessidade que tu enxerga e o teu cliente não enxerga, sim, né? Devido à demanda do cara também ser uma demanda altíssima, né? O cara não tem tempo e tal, aí quando ele sai contigo, tu começa a enxergar, ó, aquilo ali dava para melhorar e tal. Então isso é uma oportunidade que tu tá prospectando lá na hora que tu consegue levantar para ele como um ponto de melhoria para o teu cliente. sim.
até, mas coisas, são coisas que remotamente tu não consegue fazer. Ou por telefone tu não consegue fazer. E uma vantagem de já ter feito vários projetos é que uma das estratégias que eu acho que funciona muito bem é o exemplo. Às vezes você chega para conversar com um gestor que está interessado, queria fazer automação, mas ele não sabe especificar o que ele quer, o que ele precisa. Qual que é a dor que ele está sentindo, qual o benefício que ele espera da modernização, da automação. Aí ele tem dificuldade em detalhar, em explicitar isso. Mas quando você mostra, olha o que eu fiz numa empresa que está no mesmo segmento seu, às vezes num segmento diferente, mas o escopo da aplicação é semelhante. Né? Semelhante. Mas é exatamente isso aí que eu preciso. O que eu preciso para fazer isso? Então, já começa a tirar aquela escassez da cabeça dele, né? Aí, tá vendo aqui? Você quer por esse caminho, por esse, tem a opção A, B, C, e aí você facilita muito para desenvolver e aí fechar um escopo da oportunidade, né? E a melhoria para ele ver. E a melhoria para ele ver. Bacana. Professor, tu ainda tá dando aula na universidade? Hoje não. Hoje eu tô me dedicando à empresa, mas eu gosto muito da área acadêmica, né, de lecionar. Então eu pretendo voltar, não agora, mas eu pretendo voltar mais para frente. Tô no ritmo de desaceleração já, assim, tô mais tranquilo, mas focando numa qualidade mais do que na quantidade. Passei muito tempo virando bicho aí, noite e tudo, e trabalhando em 2, 3 lugares. Foi lá que conheceu o Eduardo? Foi na universidade. Teu aluno virou filho, foi? Ele era colega, eu já estava mais adiantado, né, mais para o final do curso, e ele estava no começo, e ainda tive a oportunidade também de ter ele na turma, como professor, né. Coisa boa. Então foi bom, foi interessante. E no mercado, eu acho sempre válido a gente criar essas relações. Outra coisa que acontece muito na nossa área, né. A gente é muito desunido, cara, eu acho. Eu acho que todas as áreas, acho que não existe essa... Eu já vejo outras muito mais fechadas, pelo menos entre elas, assim. Depois se você tirar os adversários de fora, depois eles brigam entre eles. Mas até chegar nesse ponto, eles são mais unidos. Eu acho que a nossa poderia ter, por alguns tópicos que a gente já conversou aqui, né? De ter toda essa desconfiança. Às vezes o cara quer pegar ali um bizu e aí ele vai aplicar numa oportunidade aí que ele pega. Pô, cara, não quer nem pra agradecer às vezes. Tu me deu uma dica naquele dia que consegui resolver tal problema. Você não tem nem esse feedback, às vezes, né? Então, na nossa área, eu acho que tem um pouco disso, poderia ser melhor. Eu acho que o senso de gratidão mesmo, assim, quem tem mais forte mesmo, de retornar, às vezes, é só o cliente. Né? Às vezes um parceiro seu, sei lá, você vai dar dica e tal e tudo, o cara esquece de te retornar. Até pelo próprio perfil, né? Olhando pra mim, né? Eu não tenho muito esse perfil de oba, conversa e tal. Eu não é uma característica minha. Eu sou bem mais introspectivo, mais tímido. Caladão. Caladão. Eu até comentei contigo quando você mandou o convite, lá, cara, coisa de internet, de estar na... online, não é muito comigo não, mas assim, é uma coisa que é um novo cenário, novo, né? A gente precisa, eu gosto de aprender, então tá sendo... mas tá bom, tu não tá nervoso nem porra nenhuma, tá tranquilo. Não tá aparecendo, mas... Não. Cara, mas, Davi, então pronto, mais uma vez, te agradeço, obrigado por ter aceitado o convite, esse bate-papo aqui foi... Tenho certeza absoluta que quem assistiu pegou conseguiu extrair, entendeu? A ideia é justamente essa, é extrair, cara, pontos que você mapeou e que você pensa que não ajuda uma, você ajuda 10, pensa que não tá ajudando 10, mas tá ajudando 1, entendeu? Então, de grande relevância o conteúdo, te agradeço demais por ter aceitado o convite e brigadão mesmo. Cara, eu que agradeço. Deixa um recado aí pra oportunidade. Eu vejo esse cenário que você está construindo, né, como um catalisador, cara. Porque você traz pessoas de diferentes áreas, diferentes expertises, e isso ajuda a gente se conhecer, né? Eu ter, inclusive, o que eu acabei de falar, a gente tem um pouco de, pelo menos eu, né, pelo perfil pessoal, de não estar tão próximo, né? E aí acaba não construindo algumas
alguns laços que, poxa, aleatoriamente, de repente você descobre num cenário diferente. Não só profissional, mas você consegue contribuir com outras coisas, Exatamente. com outras atividades. Então, eu acho que esse ambiente que você está proporcionando é muito importante para o desenvolvimento do cenário, dando oportunidade para a indústria, para quem está na parte de programação, desenvolvimento, né, todas as áreas de estudo, para que a gente fortaleça esse network, fortaleça a contribuição, né? Conheça A pessoas, comunicação, né? às vezes você pode dar visibilidade para pessoas que estão no mesmo nicho, né, no mesmo mercado, mas que os colegas não conhecem, ou não têm acesso, porque um atende uma região, outro atende outra, e acaba não se falando, mas às vezes eles passam pelas mesmas dificuldades, estão diante das mesmas oportunidades, né, dependendo da maneira como você enxerga. E às vezes nem em paralelo, né, cara? Às vezes um que já passou primeiro já pode te orientar, né? Pô, mano, tenta esse caminho aqui, né? Eu já passei por isso. E além disso, tem a galera mais nova que tá chegando aí com gás, e acho que a gente tem esse papel também de orientar, contribuir, né? de orientar, né? Não que eu seja assim, me acho o cara mais... Não, mas assim, eu já passei por algumas dificuldades. Os cara, vai por aqui, é uma sugestão, né? Não é querendo ditar regra, né? Ditar regra ou te atropelar ou dizer que sou melhor do que você. Porque assim, uma das coisas que eu carrego, né? Cara, não tem receita para você chegar nos seus objetivos. Comigo, a trajetória mudou totalmente, deu uma guinada. E aconteceram várias intercorrências aí no meio do caminho, né? Mas a gente tem aí todo desenvolvimento de tecnologia para nossa área, tá a nosso favor, vamos usar, né? Vamos ser mais parceiros dos nossos clientes, dos nossos colegas. Eu acho que nessa relação de ganha-ganha é melhor para todo mundo. Como diz o Yunari, é cooperativo, né? Exato. É todo mundo cooperando. Beleza, pessoal? Vamos embora? Davi, te agradeço, cara, de coração, viu? É isso aí, pessoal. Boa noite. Um beijo, um cheiro e um queijo aí para todos. Tamo junto. Tchau, tchau.